Vamos ver então as espécies de funcionalidades que temos disponíveis no PJE. Então, a primeira é facinha, as configurações de interface. Né? A gente pode configurar, na verdade, pouca coisa. Só o tamanho das letras e a cor. Vamos ver ali no sistema rapidamente como é que faz isso. Então aqui, a gente configura a cor aqui nessa aquarelinha. É só clicar na aquarelinha e a gente vai ter disponível aqui a verde, azul, cinza, alto contraste, vermelho. Normalmente o pessoal deixa no azul, já vem no azul, mas tem gente que gosta de usar, por exemplo, a verde. Né? Se sente mais confortável trabalhando com a verde ou a cinza, enfim. Mas ali se pode configurar isso. As letrinhas a gente configura aqui, ó. No A menorzinho as letrinhas ficam pequenininhas. No A mais aqui, ó, as letras já ficam maiores. Se clicar no A mais, vai ficar maior ainda. Então as configurações de interface são só essas que a gente tem. A gente vai ter aqui no canto superior direito o pesquisar. Esse pesquisar aqui, na verdade, é uma pesquisa nesses campos aqui que a gente vai chamar de menu, depois eu trato disso aqui. Mas é pesquisar ali no menu, não é pesquisar nada dentro do processo. Infelizmente não é assim. E aqui embaixo aqui a gente já tratou que vai estar o nome da pessoa logada e qual o papel, órgão julgador, localização e raia em que a pessoa está logada. Assim que o magistrado loga, já vai logo aparecer o gerenciador de informações do magistrado. Daqui a pouco a gente trata disso daqui. Vamos ver então ali a segunda ferramenta. Depois a gente vai ter um momento específico que vai tratar disso. Tá. E a ferramenta de nó de tarefas. Eu vou mostrar ela primeiro, depois eu digo as características dessas ferramentas que a gente designa de ferramenta de nó de tarefa. Muito bem, eu vou entrar no painel do magistrado, ou painel do usuário, tanto faz. Aqui, ó. Esses aqui, como a gente já visto quando estudamos o fluxo, são os nós de tarefas. Aqui tem o nó, o respectivo nó, e aqui tem a tarefa, tem 6 processos. Eu vou clicar aqui, os processos vão ser listados do lado de cá. Não é? Um nó de tarefa eu tenho aqui a tarefa aguardando o prazo. Como é que eu faço? Se eu clicar, como eu já mostrei numa outra oportunidade, em cima do número, o que vai acontecer? Eu vou assumir a tarefa e o processo vai abrir com as ferramentas típicas desta tarefa aqui. Por exemplo, se eu abrir a tarefa aguardar prazo, o que acontece nesse exato instante? Eu assumi a tarefa e se qualquer outra pessoa for assumir essa tarefa, fala, ó, essa tarefa aí está com o Éder, você deseja mesmo desbloquear? Então, para que não haja repetição de trabalho, cada vez que a gente assume a tarefa, uma outra pessoa não vai conseguir fazer essa tarefa também. Ele vai te avisar que tem uma outra pessoa que assumiu a tarefa. Então, veja só, neste nó de tarefas aqui, aguardar prazo gabinete, eu só tenho 3 saídas para ele. Ou eu clico no análise de gabinete, eu empurro o processo do aguardar prazo para o nó de tarefas análise de gabinete, ou eu vou para preparar atos de comunicação, fazer qualquer ato de ato de comunicação no gabinete ou ato de comunicação à secretaria. Fizeram essa distinção aqui, apesar de a gente não ter muito essa distinção aqui no TRT12, né, porque todas as comunicações ficou convencionadas que ficam com a secretaria. Então, quando o sujeito abre o processo numa determinada tarefa, ele vai ter as ferramentas típicas daquela tarefa. No caso aqui, aguardar prazo, só tem ferramentas de você empurrar o processo. Não tem nada o que fazer aqui. Ou vencer o prazo, ou vai tomar as atitudes que tem que tomar, ou vai fazer uma comunicação. Eu vou fechar a tarefa aqui, ó. É só clicar aqui no X, fechei a tarefa, larguei o processo. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar neste nó de tarefas aqui, analisar despacho, para a gente ver a diferença. Vou assumir a tarefa aqui desse aqui. Veja que as ferramentas do nó de tarefas analisar despacho são diferentes daquele nó onde que a gente viu antes que era de aguardar prazo. Aqui não, aqui já é de minutar. Na verdade aqui não é minutar, aqui é analisar despacho. Já passou pela minuta, já foi feita a minuta, está aqui a minuta. O desembargador pode aqui nesse momento, ele pode, depois você vai estudar isso operacionalmente, ele pode alterar o texto, pode colocar mais coisas aqui, ele pode editar o texto,
ele pode assinar e, portanto, ou pode também devolver, retornar para o minutário, devolver para o assessor para corrigir alguma coisa que ele queira fazer. Então, veja que o nosso foco aqui então é ferramentas de nó de tarefas. O que elas são? Elas são extremamente singulares, elas são típicas daquela tarefa. Então, as ferramentas de analisar despacho, né, elas vão ter basicamente ou retornar para minutar ou assinar e fazer o pronunciamento judicial. Essas são as ferramentas desse nó de tarefas aqui. Então, lá na ferramenta de fazer comunicação processual, aí vai ter as ferramentas típicas de fazer uma comunicação processual. Em síntese, cada nó de tarefas tem ferramentas próprias específicas. Né? E a pessoa assume a tarefa, outra pessoa, quando for assumir, vai ser avisada de que aquela tarefa está com alguém. Né? Bom, já que está aqui, vou aproveitar a oportunidade para mostrar como é que se procura um processo no acervo. Vou diminuir aqui porque aqui está um pouco grande. No acervo de processo, daqui ó, na primeira câmara, Gabinete Desembargador Jorge Luiz Volpato, no papel de magistrado. Se eu quisesse procurar o 242, 242.10, esse aqui, ó, tá? Vamos supor que eu estivesse em outro lugar, não estava vendo ele aqui não. É fácil. Se 242 e coloca o traço, porque se tu não colocar o traço, não vai dar certo. Quer ver só? Ó, eu vou colocar só 242, ele não vai procurar, ó, não vai sugerir nada. Aí vai esperar você colocar o 000 aqui, ó. Aí ele vai sugerir. Mas o mais fácil de fazer é uma dica, sei lá, se tem o começo do primeiro número do processo antes do dígito diferenciador aqui, digamos lá o 1267. 1267 ele não procura nada. Mas se tu colocar o tracinho, ele preenche sozinho os zeros e te dá. Aí sugeriu aqui, catou. Catou, aí ele vai te dizer, ó, esse processo está no aguardar prazo do gabinete, já está aqui, já pode assumir, já pode fazer o que bem entender. Né? Tem aqui alguns íconezinhos, esse daqui é para arrastar, para subir caixas. É um íconezinho de arrastar, praticamente o senhor não vai usar isso aqui. Esse aqui é abrir o Bob Esponja, que a gente chama o processo completo, né? Depois a gente dá uma olhadinha nele, porque esse aqui o senhor já está mais acostumado com o processo completo. É a mesma ferramenta que os advogados têm. Né? Então aqui o Bob Esponja está aqui, e esse daqui é o acórdão assinado, que é esse símbolozinho aqui, é o acórdão assinado. Esse processo já foi julgado, né? Está aguardando prazo no gabinete. Muito bem. Então, nó de tarefas é isso aí. Como vimos, então, as ferramentas que são típicas dos nós de tarefas, dos nós de tarefa, elas são só dá para usar elas se você assumir a tarefa. Daí, assumindo a tarefa, como a gente mostrou ali, abre as ferramentas típicas daquela tarefa. Ferramentas de menu. Vamos dar uma olhadinha nas ferramentas de menu. Elas são um pouquinho diferentes, bastante diferentes, diga-se de passagem, das ferramentas de nó de tarefa. Né? Vamos dar uma olhadinha lá. As ferramentas de menu são essas aqui de cima. Ó. A gente escorrega o cursor e ela vai acendendo embaixo. Ó. São as ferramentas de menu. Vamos ver os menus no painéis. O menu painéis. Né? Tem painel assessor, tu nunca vai usar isso aqui. Painel do magistrado e painel do usuário. No caso do senhor, por estar no papel de magistrado, vai ser o mesmo. Então, o usuário e magistrado, no caso aqui, vai ser o mesmo. Painel do magistrado na seção, essa também é bastante utilizada pelo desembargador. Painel secretário, isso aqui o senhor não vai usar. Quadro de avisos eventualmente vai usar. E o gerenciador de informações, que esse vai usar bastante. Então veja, o painel de magistrado na seção e o gerenciador são dois menus que depois o pessoal que vai ensinar a operar vai lhe mostrar a utilizar. Eu vou mostrar quando se loga no PJE com o papel de desembargador, o primeiro painel que aparece é o painel gerenciador de informações do magistrado, porque ele reúne num único painel todos aqueles pronunciamentos que são monocráticos
de todos os órgãos julgadores colegiados que aquele desembargador trabalha. Então, por exemplo, aqui, ó, onde tem essa setinha, se a gente clicar na setinha, ele expande. Ó. Vou clicar aqui, vai expandir, quer ver? Ó? Clico aqui, expandiu também. Veja, aqui eu estou na primeira câmera, no gabinete de juiz Volpato. Veja que tem aqui, tem dois a analisar para quem? Para esse desembargador aqui, ó, Vanderlei Godoy Júnior. Né? Teria dois, tem dois a analisar, despacho, portanto, para assinar. Né? Depois o pessoal mostra como é que faz, clicando aqui, é igual vai aparecer aqui, como é que faz para assinar em lote, o pessoal vai mostrar lá como é que vai fazer a assinatura em lote dos despachos. Né? Aqui vai estar a minutinha, né? Pode clicar para ver a minuta, ou assumir a tarefa se quiser fazer alguma alteração, ou devolver para o assistente, como a gente mostrou. Tem uma, está em minutar ainda, esse aqui está em minutar despacho, esse aqui está em minutar voto, esse aqui já está em vistar o voto, né? Ou seja, já foi feita a minuta, falta o desembargador vistar e liberar para a sessão, depois isso aí o pessoal vai mostrar como é que funciona. Aqui você tem das sessões especializadas, da sessão especializada 1, ó, tem um minutar voto, né? E aqui também tem um minutar voto. Então, o gerenciador de informações é o painel que abre imediatamente, tão logo o magistrado se loga no sistema, é o painel o gerenciador de informações que é muito utilizado, né, pelo magistrado desembargador. Aqui tem um menu processo, isso aqui o senhor não vai usar, porque isso aqui é para procuração, o senhor usou bastante, mas agora não vai usar. Pesquisar. Aqui que eventualmente possa ser útil é consultar algum processo que não está com o senhor, se eu precisar dar uma olhada, tiver com, sei lá, uma outra câmera ou com outro desembargador relator, queira dar, precisa olhar o processo, então vai utilizar aquela ferramenta consulta processo terceiros, que é a mesma ferramenta que o advogado também tem. Né? Atividades, o senhor não vai usar isso aqui. Audiências, sessões, eventualmente vai usar algum menu desse aqui, o pessoal depois da operação vai lhe mostrar como é que faz. Configurações, eu só destacaria esse menu pessoa, configuração pessoa, cadastrar senha. Para que vai servir isso? Esse cadastro de senha aqui seria interessante o senhor fazer logo que tiver oportunidade, porque daí o senhor pode fazer acesso à consulta processo sem estar logado no PJE. Depois o pessoal da operação mostra como faz essas consultas pelo celular, pelo tablet, eventualmente só precisa olhar rapidamente um processo, e aí não está num computador, só precisa olhar para ver determinada coisa, aí pode entrar pelo tablet, pelo celular, e aí é bom ter essa senha cadastrada para poder fazer esse tipo de consulta. Então, de menu, é isso. O menu são ferramentas, tem dois menus aqui importantes, esse painel do magistrado na sessão e o painel gerenciador de informações. Então, basicamente, as ferramentas de menu são essas que eu lhe mostrei. Elas são diferentes das ferramentas de tarefas, porque você não precisa estar com o processo assumido para fazer as tarefas que precisa fazer. Né? Utilizando o menu, ferramentas de menu, não é necessário assumir a tarefa, diferente daquelas tarefas que são típicas de nó de tarefas. Vamos ver a próxima, então. As ferramentas de processo completo. Essas ferramentas o senhor já deve estar um pouco mais acostumado, porque são as ferramentas típicas do processo completo. Vamos dar uma olhadinha. Veja, estamos aqui no nó de tarefas análise do gabinete, na base de treinamento evidente. Não é? Aqui está o Bob Esponja, que é o processo completo, né, que a gente chama de processo completo. Lembrando que normalmente lá no painel do advogado, quando a gente clica em cima do número, abre o Bob Esponja. Aqui não, quando clica em cima do número, a gente assume a tarefa. Então, para abrir o processo completo, que é aquela ferramenta que o senhor já deve estar mais acostumado, clicou no Bob Esponja, tem outros lugares de acesso, mas aqui é um deles. Né? Tá aqui, ele vai me abrir o processo completo. Né? Que tá aqui, é aquela ferramenta, exatamente a mesma ferramenta que tem os advogados. Basicamente, se quiser fazer o download do PDF, é só clicar aqui. Né? Aqui tem... depois eu trato dessas ferramentas aqui, que elas são ferramentas de controle de segredo, e eu mostro depois. Aqui vai estar as audiências e sessões,
Aqui vão estar os expedientes. Eu não vou entrar muito no mérito disso aqui, porque eu quero crer que o senhor já conhece essa ferramenta aqui. Então, ela é basicamente todas as informações que temos sobre o processo está aqui, e ainda assim também é possível de praticar até ato processual por meio dessa ferramenta Anexar Doc, alguns atos processuais. Aqui estão aqueles filtros, que tem o filtro do ID. Então eu vou deixar livre para o senhor perguntar, caso precise, para o Alexandre, porque eu vou apostar que essa ferramenta aqui o senhor já está acostumado com ela. Então, isso aqui é o que a gente chama de processo completo, onde tem todas as informações do processo, né, as movimentações, os expedientes produzidos, os prazos, essas coisas todas aqui. Pode abrir peça por peça. O que significa essa certidão aqui? É a certidão do ato praticado, né, o cadeadinho fechado, o cadeadinho... Enfim, isso aqui, se eu tiver alguma questão, se eu falar lá com o Alexandre, eu vou passar essa aqui rapidamente, porque essa aqui eu acho que o senhor já conhece ela. Vamos ver a próxima ferramenta, então. Bom, a próxima é a ferramenta de sigilo e segredo. Já poderia ter mostrado ali. Então vamos lá rapidamente olhar. É no processo completo mesmo que a gente manipula o sigilo e o segredo de justiça. Nós estamos aqui então no processo completo. É só clicar esse aqui é um menuzinho daqui típico do processo completo. Controle de segredo. Atribuir segredo de justiça ao processo. É assim que o magistrado... Quem tem essa ferramenta? O magistrado, e o assessor também tem essa ferramenta. Vai dar a justificativa que tem que ser dada, a justificativa legal para colocar atribuir o segredo. Confirmou, o processo já tramita, vai passar a tramitar em segredo de justiça. Olha, ele fica vermelhinho, né, com esse brasãozinho aqui, significa que esse processo está tramitando em segredo de justiça. Ó, foi atribuído segredo. Se por um acaso quando o advogado propôs a ação, estava em segredo de justiça e o magistrado não concordou, ele vai vir aqui em controle de justiça, de segredo, e vai tornar público o processo, né, que ele está tramitando em segredo, torna público. Agora, se ele quiser colocar sigilo numa peça, essa ferramenta também está disponível para o assistente, que a gente chama de sigilo manipulador, papel sigilo manipulador. Quem tem essa ferramenta? Magistrados e assessores, no segundo grau, né? É só, eu quero colocar sigilo nesse despacho aqui. Eu só, veja, eu estou na aba sigilo, segredo de sigilo, vai estar, aparece todos os nomes das peças aqui, ó, quais são as peças. Nesse despacho eu quero colocar sigilo. Coloquei sigilo aqui nessa peça. Muito bem, ó, tá vendo que ele já fica vermelhinho, já está sigiloso. Nesse instante, só o órgão julgador onde está o processo é que tem visibilidade desse documento aqui. Ou, se quiser colocar as permissões, vai vir aqui no maisinho, permissões de acesso, de visibilidade, né? Clica no maisinho ali e escolhe se vai dar visibilidade para o advogado, né? Se vai dar visibilidade para o réu, o advogado do autor e para o autor. Pronto, gravou. Agora, essa está tramitando em segredo de justiça, mas essas pessoas aqui poderiam acessar se tiver certificado digital, né? O advogado, tal. Normalmente o pessoal já faz isso, né? Quando coloca o sigilo, já determina quem vai ter a visibilidade, para quem vai ser liberado. É possível colocar outras pessoas aqui, né? Por aqui, ó. Mas isso normalmente o desembargador delega ele determina e delega a execução para um assessor fazer essas atividades aqui, né? Muito bem. A mesma coisa, tirar e pôr sigilo, né? Se eu quiser fazer um controle de visibilidade, então vem aqui em controle de visibilidade. Para quem que você vai dar visibilidade? Vai liberar para terceiros, ou seja, quem não está participando do processo? É uma determinação do desembargador. Se todas as partes podem ver, sim ou não. Se todos os servidores do órgão julgador, né, pode ver sim ou não. Se eu clicar aqui, eu vou dar visibilidade para eles. E liberar a visualização para todos os servidores do órgão colegiado. Esse aqui do órgão julgador monocrático, e esse aqui para o órgão julgador colegiado. Todos que estiverem logados ou cadastrados em um órgão colegiado, também, no mesmo órgão colegiado, também teria visibilidade. Isso aqui a gente vai, por determinação e por delegação, quem faz normalmente é o assessor. Isso aqui, mas aí cada desembargador determina como funcionaria isso. Normalmente é assim,
né? Determina e delega para que o assessor operacionalize e execute a determinação se vai botar sigilo, segredo, tirar, cor, essas coisas todas. Então, a ferramenta de sigilo é assim simples, né? Vamos ver a outra. E por fim, o último tipo de ferramentas são os agrupadores. Os agrupadores, na verdade, são ferramentas que avisam o gabinete ou a secretaria que houve algum elemento importante, sei lá, porque um advogado peticionou, porque houve uma certidão do oficial de justiça que foi feita, que houve um pedido de sigilo, que houve um pedido de urgente, uma tutela antecipada ou um pedido liminar. Né? Então vamos dar uma olhadinha no agrupador. Normalmente essa ferramenta aqui é monitorada pelo assessor, né, pelos assessores, ou pelas secretarias. Alguns são monitorados pelas secretarias e outros são monitorados pelos assessores. Vamos dar uma olhadinha, só mostrar onde é que é. Basicamente o senhor não usa essa ferramenta. Os agrupadores estão aqui, eles ficam recolhidos. Se a gente clicar aqui, ele vai expandir os agrupadores. Ó, tem dois agrupadores. Tem um agrupador aqui com pedido de sigilo, tem um pedido de sigilo e tem outro aqui com petições não apreciadas. Se clicar em cima do agrupador, ele vai expandir, vai dar um número do processo, que já pode assumir a tarefa daqui, enfim. Era só para mostrar como é que as secretarias e o gabinete é avisado que ocorreu algum tipo de incidente desse tipo, ou uma petição, um pedido de sigilo, enfim, uma tutela antecipada e coisas desse tipo. Enfim, são essas as ferramentas, as principais ferramentas. Vou deixar agora para que o pessoal da operação mostre para o senhor como é que se opera, como é que funciona lá na sessão, como é que o senhor faz a assinatura dos despachos, das decisões interlocutórias, como é que faz para vistar um voto e essas coisas do cotidiano regular do trabalho. Então, obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.